Saudações para você que está me ouvindo. Essa é a nossa segunda aula do curso Prospere, no qual nós temos mergulhado bastante no entendimento do espírito da prosperidade, aprendendo sobre os seus princípios, como ele funciona, como que ele opera, como que ele flui na nossa vida. E se você não tem tido um resultado satisfatório, ou pelo menos se não tem apresentado crescimento, se você não tem apresentado crescimento nesse sentido, significa que as ideias que você adotou, as crenças que você adotou, os padrões internos que você decidiu abraçar e validar na sua vida não vibram em consonância com os padrões cósmicos da prosperidade. Porque a gente viu na primeira aula, por exemplo, que a prosperidade ela é uma energia viva, ela tem as suas leis, ela tem o seu funcionamento, ela tem os seus princípios estabelecidos pela inteligência cósmica, né? Como eu estava falando que Deus ele subdivide-se em, a gente poderia colocar assim como departamentos, e a prosperidade é um dos departamentos do Criador. A prosperidade é a energia que faz mover a criação, que movimenta as coisas no universo. Cria, expande. É uma energia de criatividade, de poder, de brilho. E assim como todas as outras coisas que acontecem no cosmos, a prosperidade também tem a sua inteligência matemática, porque no universo tudo é perfeitamente matemático. Quer entender isso fácil? É só você pegar uma situação da sua vida e da vida de outras pessoas que você conhece, que de repente tiveram atitudes muito semelhantes às suas e tiveram resultados também muito semelhantes. Daí você entende que a vida é matemática. Se você age certo, você tem resultados certos. Certo no sentido de funcional, tá? Só especificando porque na verdadeira espiritualidade nós não trabalhamos com certo e errado no quesito moral da coisa. Nosso espírito ele é amoral. Não quer dizer que a espiritualidade não tenha princípios funcionais dentro disso também. Sim, mas o que eu estou querendo dizer para você aqui é em questão de funcionalidade. Se você age de uma determinada maneira na área da sua vida, por exemplo, sentimental, se você tem ciúme, se você é uma pessoa muito insegura, se você é uma pessoa apegada, se você tem essa baixa estima e essa autoimagem negativa e deturpada, você com certeza vai ter relacionamentos doentios. E o que é isso, senão a matemática do universo em ação? Se você trabalha, você tem dinheiro. Se você se alimenta bem, você tem saúde. Nós estamos falando no contexto social de trabalho, viu? Se você faz por onde, alcança. Se você pega a vassoura, varre a sua casa, no final você vai ter o quê? Uma casa limpa. Isso é matemática do universo. A prosperidade funciona exatamente da mesma maneira. Do mesmo modo como você não pode ter a sua casa limpa se não pegar a vassoura, o pano, o rodo e começar realmente a fazer uma faxina, você também não pode ter a sua prosperidade restaurada, a sua prosperidade transformada, se não aplicar os princípios. Mas, do mesmo modo como uma pessoa que nunca arrumou uma casa, não sabe como usar uma vassoura, não sabe nem que tipo de utensílio, de objeto ela vai ter que usar para limpar a casa. Sendo assim, se ela não sabe, como é que ela vai fazer? Dificilmente, né? Do mesmo modo é com a prosperidade. Talvez você passou muitos anos querendo mudar a sua vida e consertar essas coisas. Mas você não sabia como, você não compreendia os princípios funcionais da prosperidade. Então, nada de realmente significativo acontecia para você. Porque a gente já estudou isso tantas vezes, o simples fato de querer mudar de vida, querer resolver a situação da sua vida, não vai fazer a sua vida mudar. Querer é simplesmente o primeiro passo. Depois de querer, você tem que subir para um outro nível. Acreditar. Depois que você acredita, você recebe, toma posse. Tomou posse é
mudança total. Você não pode tomar posse de uma situação na sua vida e continuar agindo do mesmo jeito, porque as mesmas ações culminarão nos mesmos resultados. E a coisa vai se repetir. Se repetir porque é você quem está criando. Não existem forças do oculto empurrando a sua vida, elas estão tocando as suas experiências com você. E cada coisa que acontece na sua vida, seja de bom ou de ruim, é arquitetado, é moldado pelas forças inteligentes, e uma delas é a própria prosperidade, o espírito da prosperidade. Cada situação está sendo moldada conforme as suas crenças ou os ingredientes energéticos que você oferece para essas forças. Eu já falei em alguns exemplos disso, eu acho que vale a pena voltar a repetir isso aqui. As forças da vida, elas se comparam a um cozinheiro, a um chefe. Vamos supor que você chame o melhor dos chefes do mundo para fazer um jantar na sua casa. Aí você espera que ele faça um prato estupendo, maravilhoso, que surpreenda você e possivelmente seus convidados. Só que aí ele chega na sua despensa e encontra ali um pente de ovos, um pacote de farinha, uma lata de sardinha. O que você espera que ele faça com isso? Ele não pode surpreender você se você não der a ele os ingredientes. Se você colocar na mão dele todos os ingredientes para um determinado prato, ele vai surpreender você com o melhor prato feito com os ingredientes que você ofereceu. Ele vai pegar as habilidades dele, mais os seus ingredientes, aqueles que você dispôs, e vai fazer um excelente jantar. Do contrário, por melhor que ele seja, não vai sair um excelente jantar. E eu quero que você perceba que a qualidade daquilo que acontece na sua vida depende dos ingredientes que você oferece para as forças cósmicas. Como você está se dispondo interiormente? Quais são os ingredientes? Quais os comportamentos? Quais as atitudes? Quais as posturas que você tem assumido na sua vida com relação à prosperidade? Prosperidade, como nós falamos, é crescimento exponencial em todas as áreas. Eu não estou ensinando você aqui simplesmente a melhorar a parte financeira, embora ela tenha seu peso, sua importância. Com certeza, quando você tem uma vida financeira mais organizada, mais abundante, você pode fazer muito mais coisas. A gente já entendeu que o poder na Terra funciona dessa forma. Poder de execução, de criação. É assim que a prosperidade atua neste sentido. Mas existem outros âmbitos da vida que também precisam ser alcançados pela prosperidade. E se não estão sendo alcançados, é porque os ingredientes que você oferece para esse chefe cósmico não são o suficiente. Não tem a quantidade, tampouco a qualidade necessária para que se faça o que você tanto deseja. Se você deseja uma vida incrível, ofereça ingredientes incríveis. Alimente ingredientes incríveis em você. Sustente, valide. Dentro do que a gente está falando na primeira aula, puxando para essa segunda que a gente vai entender outros princípios. Porque nós vimos na primeira aula comportamentos interiores. Como agir como lidar com a prosperidade, como vestir a prosperidade e entender os princípios dela interiormente. Agora nós vamos entender como fazer com que esses princípios se apliquem fora de nós, nos comportamentos externos, aqui na vida, no cotidiano. Porque prosperidade não é só mudar dentro. Aliás, não tem como mudar fora se não mudar dentro. E se mudou dentro, instantaneamente tem que mudar fora, porque as suas ações mudam. Se você muda a consciência, suas ações mudam. É inevitável, não tem como uma pessoa mudar a consciência sem mudar as atitudes. Uma coisa puxa a outra. Se você continua agindo do mesmo jeito, é porque você continua acreditando no mesmo jeito que antes. Você continua acreditando nas mesmas coisas. No quesito Senhor da sua vida, que é uma das questões que a gente abordou na primeira aula, de ser o Senhor. O Senhor. A prosperidade reconhece o Senhor.
E o sucesso da sua vida nesse sentido, nessa área, vai depender de quem está gerenciando você. Eu estava orientando uma pessoa há uns dias atrás, e nessa orientação eu falei o seguinte: durante várias vezes no seu dia, pergunte para você o seguinte: quem está no comando? Quem está no comando aqui da minha mente? Quem está no comando do meu eu? Quem está dirigindo as coisas aqui agora? Sou eu, consciente, lúcido, determinado a mudar, determinado a ser o senhor da minha consciência e validar os princípios e as crenças que vão trazer os melhores resultados? Ou está imperando aqui no presente, no agora, as crenças que abracei lá atrás, as opiniões da minha família, as opiniões da sociedade, as opiniões da religião? Eu pergunto para você, quem está no comando? O seu sucesso vai depender de quem está no comando. Da sua mente. A mente é um aparelho que tem que funcionar a seu favor. Infelizmente, não aprendemos a dominá-la. Portanto, ela sempre funcionou de um jeito que, na maioria das vezes, não é aquele que a gente gostaria. Por falta de gerência. Porque, de fato, não era você quem estava no controle. Ou talvez era uma versão de você mal educada. É o seu ego mal educado. Porque o ego, ele é um papel fundamental, tem um papel incrível na execução dos propósitos do seu espírito. Não se dispensa o ego, se educa o ego. Porque se não tiver ego, não tem você, eu, consciência aqui na matéria. Então não tem por que essa reencarnação existir. Não tem por que você estar aqui. Você está aqui para viver essa individuação, essa personalidade egóica com o nome que você tem, com o jeito que você tem, com os gostos, sonhos, tudo isso. A nossa missão é fundir os propósitos de um com o outro, é fazer com que o ego entenda como que funcionam as leis do espírito e agir em conformidade com elas, fazendo valer, validando aquilo que o espírito deseja. É só assim que nós temos uma vida realmente satisfatória. Mas para fazer todas essas mudanças, a gente tem que saber o que é que está errado. Por isso que tem curso, por isso que tem material disponível para ensinar você o que está errado. E uma das coisas que pode estar errada na sua vida é justamente a falta de gerência. Quem está no comando? Prosperar significa estar presente positivamente. Não é só fazer um exercício de visualização como nós temos nesse trabalho. Uma meditação que ajuda você a praticar isso. Não é só afirmar no momento de meditação, não é só fazer uma prece, não é só repetir um mantra, não é só ficar lendo ou ficar vendo coisas que despertem em você uma sensação de abundância, não é só isso. O ser próspero é estar presente positivamente. O que eu quero dizer com isso? O dia inteiro você precisa estar presente e na liderança, mas um você rico, porque não é o que você quer, prosperidade. Quando eu falo de riqueza, novamente, não estou falando simplesmente de dinheiro. Riqueza para mim é ter muita saúde, é ter dinheiro também, é ter ótimos relacionamentos, é ter sucesso, é ter realização, é ter felicidade, regozijo. Assumindo o seu eu rico, novo, com novas ideias, com uma atitude forte, presente, poderosa de ser o senhor da coisa, de ser a expressão do Criador na individuação da matéria, este eu rico, este novo eu rico, ele precisa estar presente o tempo todo, corrigindo cada ideia contrária que surgir, porque as coisas que você acreditou, elas funcionam como um programa que você instalou na sua mente. Nós aprendemos uma série de padrões errados, distorcidos, nutrimos esses padrões, então eles tiveram força, ganharam vida, existem num nível mental da coisa. E muitas vezes acoplados à nossa aura como se fossem realmente energias obsessoras, guias, que a gente colocou aqui e que ficam repetindo como se fossem uma vitrola. As crenças erradas
que não levam a gente para os resultados que a gente deseja alcançar. E quando você veste esse novo eu rico, ele precisa estar presente o tempo todo corrigindo isso. Chegou aquela ideia de falta? Não aceito, não quero. Não quero, beleza, mas então o que eu quero? Se eu tiro o valor de uma coisa, eu tenho que validar outra. Porque uma casa não pode ficar vazia. Jesus ensinou isso. Tem que ser preenchido, o ambiente tem que ser preenchido. Alguma coisa tem que ficar ali. Não existem espaços vazios no universo. Tudo está preenchido com alguma coisa, embora a gente muitas vezes não compreenda quais são essas coisas e como elas se manifestam. Mas se você não quer a ideia negativa, então o que você quer? Reafirme a positiva em cima, imediatamente após invalidar a outra. Ah, mas está difícil? Não, está fácil. A crise não está. A crise está avacalhando quem acredita nela. Eu me alimento da prosperidade, eu me alimento do Criador. Para mim vem, para mim tem, para mim acontece, para mim flui, para mim se manifesta. E o mais importante, acreditar e soltar. O que significa isso? Assumir com desapego. Eu visto, é meu. Se é meu, eu não me preocupo. Se é meu, eu não tensiono. Se é meu, eu não fico com ansiedade em cima. Se é meu, não me incomodo. Quando vai acontecer, de que jeito vai acontecer, de onde vai vir, não me interessa. Se é meu e ponto final. Eu solto, deixo essas forças agirem, porque eu não sei como vai ser. Eu não sei quais são os melhores caminhos. Eu não sei qual é a melhor forma. Eu não sei onde está este lugar. Que lugar é esse? Quais são as pessoas? Quem são? Como vou chegar lá? Não sei, disso eu não tenho controle. Então eu preciso soltar. A gente faz os papéis totalmente invertidos. A gente quer controlar um setor que não é da nossa alçada controlar e negligencia o setor que precisamos ter o controle, que é a nossa cabeça. O seu papel é controlar você, não a vida. A vida não se controla, você flui com ela. A partir do momento que você direcionou o tiro, que é a sua energia criativa, pronto. É para aquele sentido que está apontando a sua energia. Então não interessa como, só mantenha o alvo, só direcione, aponte e mantenha o seu dedo apontado, que significa manter a sua energia voltada para aquilo. E na maioria das vezes, durante o dia, quem está no comando não é esse eu rico, são os problemas. Mais de 50% do seu tempo, quem fala na sua cabeça são os seus problemas. Mais de 50% do tempo do seu dia, quem fala na sua cabeça é o seu medo, são as suas inquietações, é a sua ansiedade, é a sua preocupação, é o seu nervosismo, é a sua instabilidade, é o seu desequilíbrio. Qual é a porcentagem do seu dia? Se a gente pudesse aqui calcular em porcentagem, que o seu eu poderoso, rico, firme, senhor do seu destino, fala, age, comanda. Por quanto tempo você deixa ele no comando? Por quanto tempo você assume a direção da sua cabeça? Porque só tem o domínio da própria vida quem domina a sua própria mente. E dominar a própria mente não significa ficar ali numa auto-hipnose constante, numa manipulação doentia, persuasiva e violenta. Não estou falando disso. Dominar a mente significa educar a mente. Da mesma forma que quando você se torna pai, seja de cachorro, seja de gente, para você ter um filho bem educado, que seja funcional, você não precisa ficar igual um carrasco em cima dele. Basta educá-lo. No máximo ser firme, porque às vezes você vai precisar ser firme, porque a mente dele está em desenvolvimento, tende a reagir em muitos momentos de uma maneira dramática, mimada, confusa. E o seu papel de pai é direcionar o seu filho dentro de princípios funcionais. Porque o que você quer para o seu filho? Que ele seja feliz, que ele seja bem-sucedido, que ele seja bem resolvido na vida, equilibrado, que ele tenha boas relações. E você sabe, como pai, que tudo isso depende da maneira como ele se comporta no meio social. Olha para você ver, a gente faz isso com os filhos, mas não faz com a gente.
Então, ser violento com o seu filho não é educação. Você não está educando seu filho quando você é violento com ele. Você não está educando seu filho quando está batendo nele. Você não está educando seu filho quando está gritando com ele. Você não está educando seu filho quando está castigando ele. Você educa quando dá princípios. Obviamente, um mau comportamento tem uma reação, uma consequência. Mas é uma consequência do ato dele, não é um castigo. É a maneira como você estabelece. Porque esse comportamento punitivo, de castigo, de ir para cima, violentamente, faz o seu filho ter medo de você. Então, ele te obedece por medo e não porque entende que aquilo é o melhor. Logo, temos uma criança sendo desenvolvida pelo medo. Claro que eu não vou entrar em detalhes de educação, de como se educa filhos. Não sou um profissional dessa área, apesar de que eu aprendi muita coisa com isso. Mas da mesma forma que você trata o seu filho com amor e funcionalidade e assertividade, você deve tratar a si mesmo e a sua mente como um filho, como alguém que você está reeducando, como alguém que você está colocando novamente numa trilha promissora, de sucesso, de conquista. É agir da mesma forma, está o tempo todo ali, ó. Não faz isso porque isso vai dar naquilo. Não quero, porque isso está errado. Vai te fazer infeliz, vai te levar para um destino ruim. Não, não, não quero, não aceito. Não concordo, não assumo. Eu nasci para X. Eu nasci para Y. Eu quero Z. É isso. O tempo todo. Mas não é só falar, tem que sentir. Chegou aquela conta do cartão de crédito, cara, na mesma hora você quer repetir o programinha. Ai, meu Deus, como vou fazer para pagar esse cartão? Ai. Reafirmando a falta. O senhorio que não existe. A falta do senhorio. Porque no senhorio, no poder de comandar a sua vida, de ter a prosperidade como um amigo, um aliado, alguém que trabalha para você e com você nas suas decisões inteligentes, não tem, ai meu Deus, como vou fazer para pagar? Porque você sabe que tem um grande investidor universal te apoiando. Então, é começar a se comportar como se aquilo já fosse verdadeiro. Que nada mais é do que, no momento de olhar a conta, eu posso. Vai fluir. Já é. Já está. Nem vai fluir. Tira o vai fluir. Tudo que é pro futuro, tira. Eu tenho. Já é. Já está aqui. Eu posso. A cada eu posso, uma coisa boa, o espírito da prosperidade brilha em você. Eu posso pagar. Eu posso conseguir. Claro, se está um valor exorbitante, eu vou trabalhar a forma como eu administro o dinheiro para que eu não precise gastar desnecessariamente, porque o espírito da prosperidade também não gosta de desperdício. Nenhuma energia é desperdiçada no universo. Então, se eu estou desperdiçando, eu vou consertar isso, eu vou corrigir. Até porque na prosperidade eu aprendo gerência dos meus gastos, assim como eu aprendo gerência da minha mente. Mas eu posso. Eu posso pagar. Eu tenho. Vem, acontece, flui, se manifesta, porque para mim é. Para mim está, eu sou o nome de Deus, não é assim? Eu sou rico, eu posso, eu aconteço. Eu tenho todas as capacidades dentro do meu espírito para fazer acontecer aquilo que eu preciso. Isso é acreditar. Acreditar na força da prosperidade em você, que funciona através de você. E quando você acredita, quando você se convenceu daquilo, não tem ansiedade, não tem mais nada. Soltou. Se soltou é porque é. Se não soltou, é porque você apenas quer ser, não é. E prosperidade é assumir o poder. Assumir o poder solta a situação. Porque uma pessoa milionária não fica tensa. Ela confia nela.
na habilidade dela, na inteligência dela, nas capacidades dela de conseguir fazer fluir aquilo e fazer aquilo dar certo. E aí a gente entra num princípio interessantíssimo, que é autovalorização. Quando a gente fala de autovalorização, dá a entender se é, eu me valorizo, eu gosto de mim, eu me olho no espelho e me acho bacana. Não, isso não é autovalorização. Somente. Claro que isso tem o seu peso. É legal você chegar diante do espelho e falar que gosta de você. Mas valorizar-se é validar-se em primeiro lugar. E se validar é estar do seu lado, sendo seu amigo, um amparador, sendo alguém que te sustenta, alguém que está sempre ali do seu lado, porque se você quer o apoio das forças cósmicas para fazer fluir uma coisa na sua vida e dar certo, você precisa da sua presença. Porque é com aquilo que você faz que eles lá fazem com você. E prosperidade é se valorizar, é se considerar, é se colocar onde você acredita que merece estar. Onde que você acredita que merece estar? Já começa aí, mérito. Como eu falei na primeira aula, mérito é o que você se dá. Tá, você acredita que merece o melhor. Beleza. Se você merece o melhor, você vai dar o melhor seu para si mesmo. De que jeito? Simples. Eu sempre tô certo. Eu sou sempre ótimo. E eu sou o melhor no que faço. Para você. Não tô falando pra você colocar isso pros outros. É para você. Isso é autovalorização. Eu tô do meu lado. A casa caiu, eu estou do meu lado. Tá tudo quebrando o pau, mas eu estou do meu lado. Estão me acusando, falando que eu errei, falando que eu fiz, que eu aconteci errado, falando que eu prejudiquei, que eu vacilei, mas eu estou do meu lado. Eu faço tudo certo. Talvez por ignorância eu tomei alguma atitude, tive algumas escolhas que geraram consequências desagradáveis. Mas eu não fiz por burrice, por maldade, porque eu sou errado. Eu fiz porque eu não sabia. Eu não sou obrigado a saber tudo. Olha, e você está do seu lado. Eu estou do meu lado. Nunca falho. Porque se eu sou feito de uma energia perfeita, como é que eu posso falhar? As falhas, os erros, tudo isso são apenas visões distorcidas de circunstâncias que eu não tinha, talvez, habilidade suficiente para lidar com elas de uma maneira perspicaz e realmente eficiente, mas incapaz eu não sou. Ignorância não é imperfeição. Você não pode chamar uma criança de 5 anos de imperfeita só porque ela não sabe a mesma coisa que um adulto de 25 sabe. Ignorância não é imperfeição. Você não tem que saber tudo agora. Você não tem que dar conta de tudo agora. Mas dando conta ou não dando conta, você está do seu lado. Você está aí para se apoiar, você está aí para se validar. Você está aí para segurar a sua barra, porque você se valoriza. Se você se valoriza, você nunca vai ficar contra você. Se você se valoriza, você nunca vai se criticar e se pôr para baixo. Se você se valoriza, obviamente você também vai gerenciar melhor suas relações, mas acima de tudo a coisa é você com você, não tem nada a ver com o outro. Até porque os outros que chegam na nossa vida, eles são puro reflexo da forma como você se trata, da forma como eu me trato, da forma como nos tratamos. Então não adianta tentar resolver o problema fora. O problema está dentro de você. O problema está na forma como você se comporta consigo. Eu sou ótimo. Eu sou perfeito. Não, você tem coragem de falar que você é perfeito? Você tem coragem de assumir essa perfeição espiritual em você e falar, não, eu sou. E tudo que eu faço é sempre certo. Mesmo que não seja o certo para os outros. Para mim é. Sem pensamento autodestrutivo, sem julgar a si mesmo, sem se rebaixar, sem se humilhar. A gente tem muito ato, né? Me perdoa porque eu errei.
Não, você não errou. Até porque as suas ações com o outro também tem muito a ver com o que o outro está vibrando com ele. Você deu para ele apenas o que ele estava vibrando. Como então que você pede perdão por ter respondido a uma vibração do outro? Porque tudo que te acontece é você que cria. É você que traz para você. É você que manifesta. É você que puxa. Então como? Como me perdoa? Eu só dei a você o que você vibrou. E não precisa me pedir perdão. Porque você me deu o que eu vibrei. E está tudo certo. Ou eu compreendo que essa é a lei da vida, que é assim que funciona, ou eu vou viver batendo na cabeça, me achando imperfeito, me achando inadequado, acreditando que eu erro, acreditando que eu falho, acreditando que as coisas que eu faço não são excelentes. E o padrão da prosperidade é a excelência. Se eu quero ser próspero, eu preciso me validar na excelência, não ficar me perseguindo, parar com essa autocrítica, parar com falsa modéstia, parar com arrogância, com soberba, com vitimismo, nem me exigindo demais, nem me exigindo de menos, sendo sempre funcional e tentando extrair de mim sempre o melhor, mesmo que naquele momento eu não consiga fazer o melhor que sei, mas no pior eu vou dar o melhor para mim, para mim. Porque às vezes na hora que você está triste, confuso, perturbado por uma situação, aquela é a hora que você mais precisa ficar do seu lado. E normalmente é a hora em que a gente mais fica contra. Ou seja, numa hora de fragilidade, você está lá, surrado no chão, machucado, ferido. Ao invés de você se levantar, não, você ajuda a chutar mais. Isso é desvalorização. Se você é precioso, se você quer ter tudo do bom e do melhor, se você quer ser tratado pela vida como um príncipe que merece a excelência de tudo, é assim que você tem que se tratar. E não tem nada de errado comigo, eu não tenho defeito, eu não tenho problema nenhum. O povo adora assumir essa maldita imperfeição. Ai, nós somos todos imperfeitos, cheios de pecados, falhas, pecadores. Não. Não combina com prosperidade o pecador falho, errado, o burro. O imperfeito não combina, porque o espírito da prosperidade serve ao Criador. Ele é a perfeição. Ele é sublime. Ele é poderoso. Ele não falha, ele não erra. Não é assim que a gente acredita nele? Então isso tem que estar em nós. Mas não é simplesmente uma coisa de pensamento, de falar, agora eu sou perfeito. Não adianta você falar para você que você é perfeito se na hora da coisa ruim você não valida isso. Porque é ali que nós vamos saber se realmente você acredita que você é perfeito. Nós dar uma bola fora é que nós vamos saber quanto você se apoia. Aí nós vamos medir o seu nível de orgulho. Porque se você pagar um mico, o orgulho vai reagir. Vai querer te defender daquele mico. Se você for uma pessoa humilde, que não tá nem aí para essas coisas, que se acha ótimo independente da besteira aparente, que faça, dane-se. Foda-se o que tá acontecendo. Eu sou ótimo. Ah, caí no meio da rua? Ótimo, sou ótimo. Acontece. Deslizei e caí. Qual é o problema? Você também não cai? Quem nunca caiu? Então eu não posso cair porque cair é feio. Aí eu não posso falar uma palavra errada porque falar a palavra errada é feio. Eu não posso dar uma mancada porque é feio. Por quê? Aí se eu der uma mancada eu sou imperfeito, é isso? Não. Sou imperfeito, eu estou tentando, estou aprendendo, estou articulando as minhas potencialidades e desenvolvendo o ser que eu sou no meio que eu vivo. Então qual é o problema de não saber fazer certas coisas, de fazer errado a princípio? Pô, a gente não tá aqui para aprender. Se fosse para fazer tudo certinho, a gente já nasceria sabendo fazer tudo certinho. Mas não nascemos, porque a perfeição do Criador não consiste em saber fazer tudo certo, mas em ter o potencial de fazer tudo certo. Isso nós temos. E quanto mais você se valida, mais força você ganha. Menos nervoso você fica diante das situações. Às vezes tem uma coisa que você precisa fazer, uma entrevista de emprego, você tá lá nervoso. O que é nervoso? Medo. Tá com medo.
Está inseguro. Por que você está inseguro? Porque você não acredita em você. A insegurança é produto da desvalia, da autodesvalia. O medo é produto da falta de crença em si. Toda vez que você está com medo, borrando as calças, é porque você não acredita em você. Você duvida do seu potencial. Aí na hora que você está diante de uma pessoa que vai te julgar por alguma habilidade, para o fim de um emprego, por exemplo, você está ali despido emocionalmente diante daquela pessoa. E se você não confiar em você, danou-se. O corpo vai reagir com tensão, vai entrar em estado de alerta, porque as suas forças anímicas estão acreditando e interpretando aquilo que está acontecendo como uma ameaça à sua integridade. Então elas começam a se agitar para te defender. Então, se elas estão lendo aquela situação como uma possível ameaça à sua integridade, é porque a forma como você vê aquilo é de quem está de baixo. Porque quando você olha de cima, não tem perigo. É muito diferente a reação que você tem quando você vê uma formiga da reação que você tem quando vê um leão. Claro, porque você sabe que o leão é mais forte. Então, obviamente, você vai ter medo dele. A formiga, você não vai ter medo dela, porque você sabe que ela não é mais forte que você. Assim também é com tudo. Então, você mede a forma como você se valida, como você acredita em você, pela maneira que você reage diante das situações da vida. Olha que fácil. Diante de um desafio que você vai ver o quanto você confia. Diante de um infortúnio é que você entende o tamanho da sua fé. Diante de uma situação de falta ou de aparente falta, é que você entende o quanto você confia ou não confia nas coisas. Mas tudo está dependendo da forma como você se trata para funcionar diferente. Dentro da lei, crescei e multiplicai-vos, que a gente também vai aprender, está tudo isso. Está tudo isso. Isso é prosperidade. Não tem como eu ensinar isso para você se você não entender os princípios da autovalorização. É revestir-se de força. Embola tudo, né? Revestir-se. Como eu me revisto de força, eu estou me validando. De amor, de consideração, de apoio, de amparo, de sustento. Ai, fica comigo aqui que eu tô nervoso. Não, não precisa. Eu tô aqui. Eu tô aqui. E eu seguro na minha mão. Porque eu me valido. Eu sou capaz. Não, eu vou lá. Vou fazer. Me dá aqui que eu faço. Quer que eu faça pra você? Não, eu faço. Eu posso. Porque eu sou bom. Ah, mas eu sou... Não me interessa se aprendeu. Ótimo, eu também vou aprender e vou fazer igual. Ou melhor que você. Claro que tem coisas que você não tem habilidade. Não são natas do seu espírito. Outra pessoa pode te ajudar a fazer melhor. Mas tudo você pode aprender. Eu vou. Eu tenho. Eu consigo. Eu posso. Eu sou capaz. Tudo isso é autovalorização dentro dos princípios da prosperidade que a gente está tratando nessa aula, superando crises. Para superar crises, nós temos que trabalhar o princípio de tudo, a peça-chave da superação das crises, que é você. Porque na natureza não sobrevive o mais forte de força física. Sobrevive aquele que tem a maior capacidade de se adaptar. E aquele que tem a maior capacidade de se adaptar é aquele que confia nas suas habilidades. Haja que houver, eu tenho condições de me articular e de me sair bem em tudo. Nós estamos falando da barata. A barata está aí há milhões de anos. Desde os dinossauros existe a barata. E nós temos aqui, para a gente entender, o leão.
um felino fortíssimo, considerado o rei da selva, que está ameaçado de extinção. Agora, olha para você ver que coisa interessante. O leão, que é mais forte, né, naturalmente mais capaz em força física, está morrendo. E a barata, tão frágilzinha, tão inferior em força ao leão, está aí, há milhões de anos, e não está ameaçada de extinção. Mas aí você pergunta, qual a funcionalidade da barata no ecossistema? As baratas são consideradas as faxineiras do planeta Terra. Elas consomem todo tipo de matéria orgânica que está apodrecendo, que está em decomposição, que está virando lixo. Elas consomem, seja cadáver, lixo, essas coisas. Então elas limpam a terra, elas reciclam a matéria orgânica. Então elas ajudam o próprio planeta a continuar vivendo. O que o leão faz pelo planeta? Nada. Essa é a verdade. Agora, a barata vence porque ela é mais esperta. Porque ela se desenvolve, ela se articula. E dentro do nosso exemplo aqui, ela tem muito mais autoconfiança e alto valor do que o leão. Porque o leão é um posudo, é orgulhoso. Ele nunca vai reciclar a matéria orgânica da savana porque ele é o rei. Olha a pose. Eu nunca vou caçar porque tem as leoas que caçam para mim. Ou seja, muito orgulho, pouca funcionalidade. Alguma semelhança com o que nós vemos na nossa vida hoje em dia? E a barata é funcional. Por isso ela está aí. Entre os dois, a natureza, por seleção natural, porque é assim que o desenvolvimento das espécies acontece, por seleção natural, a barata subsiste e o leão está indo embora. Porque ele dá muito mais trabalho do que lucro. Lembra que eu falei que a energia da prosperidade depende disso? Ela funciona dentro desse princípio, ela não desperdiça o seu potencial, ele só investe naquele que tem um poder de retorno interessante, que dá um lucro interessante para ele. Então não está valendo a pena investir no leão porque ele não está dando lucro, ele está dando despesa. Ele mata os outros felinos, ele ameaça o ecossistema, porque ele ameaça o desenvolvimento das espécies dos felinos menores ali na África, como o leopardo, o guepardo, por exemplo, o serval. Ele é uma ameaça não só ao ecossistema por causa da ação dele, inescrupulosa dele muitas vezes, como ele acaba interferindo no desenvolvimento das outras espécies. Ou seja, é típico de pobre, né? Pobre de espírito e pobre na área da prosperidade, que não prospera nem a si mesmo e ainda dá despesa para o meio que vive. Não é funcional. Não contribui com o crescimento do meio. Dá despesa. Aí tem que fazer Bolsa Família para sustentar essa galera inconsequente que não consegue levar a si na sociedade e ainda arruma mais problema. Coloca mais alguns indivíduos ali para serem mais problema. Nós estamos falando de sociedade, economia. Não estou falando de espiritualidade. Todos os seres merecem ser amados e respeitados. A gente sabe disso. Nós estamos falando de funcionalidade da vida, porque olha, esses nossos padrões de moral não servem para isso. A vida tem o seu funcionamento. Aquilo que não serve para ela, aquilo que não dá fruto, como disse Jesus, o Pai corta e lança no fogo. Então, se nós queremos crescer como sociedade, temos que aprender a dar força para aquilo que cresce e a cortar aquilo que não cresce. No caso, organizar, não é cortar de matar. Pelo amor de Deus, não estou querendo dizer isso não. Então, existem pessoas como leão, existem pessoas como barata, extremamente funcionais. Estas subsistem no mercado, na prosperidade. Então, por incrível que pareça, para você prosperar, você tem que ser muito mais barata do que leão. Não adianta você ter toda essa pose, essa arrogância de falar que é isso, que é aquilo outro, porque
diferente do que a gente está falando aqui, isso não é autovalorizar-se. Isso é se achar. Isso é pretensão, isso é arrogância. Isso é megalomania. Achar que é demais, mas não é. Prosperidade é humildade, tá? Não é humildade também de se achar uma porcaria. Isso não é humildade. Isso também é arrogância. Humildade é reconhecer o real, do jeito que é. E a barata, ela se aceita como barata. Eu sou barata mesmo, não tenho muita força, não tenho muito potencial nesse sentido, então eu tenho que me virar de outras formas. E acabou que ela foi tão esperta que ela se deu melhor do que o leão. E o leão, todo forte, todo posudo, um animal enorme, mal consegue manter a sua própria espécie na savana. No meio ambiente farto de presas, mas cada vez mais escasso para ele. Da mesma forma, o universo também é abundante, está cheio de oportunidades. Mas se você for como um leão, nesse sentido, você pode estar no meio das oportunidades e não vai pegar nada. Porque você é orgulhoso. Porque você é arrogante. Porque você é soberbo. Porque você se acha. Enquanto você se acha demais, você vive muito mais baseado no seu achismo, na visão que você nutriu de você, do que na real sua, do jeito que realmente é. Você deixa de enxergar os seus potenciais para prestar atenção em outras coisas que não existem, mas você está alimentando. E o leão, ele se ilude pela sua aparência forte, destemida. Eu sou muito forte. É como os dinossauros, né? Extremamente fortes. No entanto, acabaram. E a barata tá aí, desde os dinossauros, tá? A tartaruga tá aí. Então você percebe como se achar detona a sua subsistência? O lugar mais perigoso de estar é no topo. Por isso que as pessoas têm medo de assumir o poder. Porque o topo desafia qualquer um. Não, tá lá no chãozinho. Já tá no chão mesmo, né? Não tenho nada a perder. Mas quando você tá no topo, você tem. E toma cuidado, porque o lugar mais perigoso para você estar é no topo. Porque muitos chegam no topo e se acham os melhores. Se acham leões. E no momento em que um ser se acha melhor e acredita que não precisa mais articular, não precisa mais se desenvolver na vida, ele sentenciou a sua queda, a sua derrota. Assim como o leão está fazendo. Não é o rei? Que irônico, né? O rei está quase em extinção. Porque se acha. A barata não está em extinção. Porque ela não se acha. Ela encontra em si artifícios para ser funcional, para fluir com a vida, ao invés de ficar se achando como o bonitão do leão faz. Vinícius, o que isso tem a ver com prosperidade? Tudo. Tudo. Como é que você pode prosperar se você não é funcional? Portanto, seja muito mais como barata do que como leão. Porque aquele que subsiste, aquele que se adapta, não é o mais forte. Não é um leão, né? Que a gente olha o leão e fala, nossa, é o mais forte. Não é. O mais forte é o que se adapta com mais facilidade. E puxando isso para a sua vida, para as suas coisas do cotidiano, a forma como você lida com os desafios, com as crises, com os infortúnios, determina os resultados que você vai ter dentro dessas coisas. Quanto mais flexível, quanto mais facilidade de se reinventar você tem, melhor você se sai. Preciso ser como uma barata. Você vai pensar todo dia isso. Eu preciso transformar
a falta em oportunidade. A barata faz isso. Ela não tem uma habilidade de caça como o leão. Então, se eu não tenho essa habilidade de caça, então eu vou criar dentro da minha condição uma maneira de sobreviver. E ela encontrou a melhor maneira de sobreviver que garante a ela a subsistência. Portanto, enquanto houver matéria orgânica no planeta, a barata vai estar aí. Olha que inteligência. Fez, né, da carência, da aparente deficiência, uma oportunidade de se tornar uma das espécies mais resistentes do planeta Terra. Então transforme a sua aparente limitação, a sua aparente fraqueza, a sua aparente deficiência, o seu aparente problema na garantia da sua subsistência, do seu sucesso, do mesmo jeito que a barata fez. E tudo isso é o que a gente está falando, é autovalidar-se. Quando você se valoriza, se valida, se afirma, se põe, se coloca no seu melhor, mais você descobre os seus potenciais, muitas vezes latentes, e que você não tem como descobrir, entrar em contato com eles, porque você simplesmente está numa onda de negatividade, de baixa estima, de autoimagem distorcida. Você está se vendo negativamente, está se vendo como burro, incapaz, falho, imperfeito, pecador, não é assim? Ao invés de estar preocupado em entender como você pode se movimentar no seu meio, você está se negativando. Começa a se validar, começa a se colocar lá dentro, a reconhecer-se, a se apoiar, a se dar força. Aí a sua inteligência entra em fase com a inteligência do espírito da prosperidade. E começam a vir as ideias. Você começa a se ver diferente. E você vai entender que aquilo que você tanto falava que era um defeito, era uma característica que te tornava único. Olha, às vezes o que você acha que é defeito é uma característica que te torna único. Isso acontece muito com cantores. Que a gente canta normalmente no começo da nossa carreira, do nosso estudo de técnica vocal, a gente não gosta muito da nossa voz. Eu passei por isso, eu não gostava da minha voz. Nossa, escutava assim e achava que era a coisa mais horrível do mundo. Isso muitos artistas passaram por isso. E muita gente às vezes que tem, nossa, mas minha voz é muito diferente, minha voz é muito esquisita, minha voz é muito estranha, minha voz é muito... Mas justamente essa característica da sua voz é o que te torna único. Porque a gente sempre se compara, né? E há muitos relatos de artistas, que tem esse rouco na voz me incomoda. E às vezes foi aquele rouco que tornou aquela pessoa um cantor, uma cantora de sucesso. Tem a voz mais anasalada, mas aquilo que deu tchan foi a pimentinha, a cereja do bolo, o diferencial, o que fez aquela pessoa ser incomparável. É aquilo muitas vezes no começo que ela achava que era um defeito. Minha voz é muito aguda, minha voz é muito grossa. Minha voz é meio termo. Aquilo que muitas vezes que você acredita que é um defeito é o que te torna único. E nós somos especiais pela nossa originalidade. Isso é prosperidade. Começa a reconhecer as habilidades que você até então nem notava ou até achava que isso não tinha nada a ver. Outro exemplo, na paquera, na parte afetiva isso acontece muito, o cara que é provido de beleza no padrão, ele se acha. Então acaba que por ele se achar, é o leão, né, da história, por ele se achar bonito demais, ele não desenvolve outras capacidades, outras armas de conquista. E o outro sujeito lá, o desprovido de beleza dentro do padrão, como não tem, né, esse outdoor natural, que é a aparência física para fazer por ele a propaganda, para atrair pretendentes, ele se vê obrigado, se vê na condição de extrair de si os melhores potenciais e meios e armas de conquista. Então ele começa a ter um papo super interessante, ele se torna um sujeito muito agradável, ele estuda os parceiros ou as parceiras, ele sabe como conquistar.
Ele sabe como seduzir, ele sabe como surpreender, ele sabe como agradar, muito mais até do que o bonito. Porque o bonito não precisa, né? Como ele já se acha bonito, eu já sou lindo, então eu não preciso investir. Eu não preciso ir atrás. Vem. E às vezes vem pessoas só interessadas na beleza dele e qualidade zero. Enquanto o outro lá, que é tido como feio ou não tão bonito, às vezes tem muito mais sucesso em relações amorosas do que o bonito. Porque o desprovido daquela beleza toda, justamente por não ter esse potencial de conquista, que é a cara bonitinha, de modelo, o corpinho sarado, ele se desenvolve de outras formas. Ele desenvolve outros atributos que de repente vão valer muito mais para a mulher, por exemplo, do que a beleza física. Pergunta para uma mulher. Claro que ela gosta de um cara bonito, mas pergunta para ela o que ela valoriza mais, se é a beleza ou se é o jeito dele tratá-la. Pergunta. Qualquer mulher vai ser unânime em te dizer que, embora a beleza tenha sua importância, o físico tenha sua importância, a maneira como ele trata é mais importante, é a prioridade. Porque do que adianta um cara lindo e boçal, ignorante, burro, que só abrir a boca que sai merda, não sabe nem o que falar? Às vezes é muito melhor ficar com uma pessoa que não tem tantos atributos físicos notáveis dentro da nossa sociedade, mas com um conteúdo interessantíssimo. É isso que você tem que fazer dentro da prosperidade. Ao invés de ficar se negativando, eu não nasci em família rica, eu não tenho um dom muito extraordinário, eu não sou muito bonito, eu não sou isso, eu não sou muito aquilo, eu não nasci na capital, eu não nasci no estrangeiro. Faça daquilo que você acha que é um problema uma oportunidade de se tornar único. Mas não tem ninguém rico que passou pelo que eu passei. Então, seja o primeiro. Seja o primeiro. Ninguém enriqueceu na minha área. Seja o primeiro. Claro que, em se tratando de prosperidade, é indispensável que também você avalie se a profissão em que você está tem um crescimento econômico promissor, né? Você não pode achar que você vai ficar rico trabalhando num empreguinho de 8 às 18 com um salarinho ali. Se você quer enriquecer, você tem que ter a visão de águia. Você tem que olhar muito além daquela situação. Você não pode se acomodar. Não faça como leão. Não se acomode. Não ache que você tá bom, que tá legal, então tá tudo certo. Não, porque a acomodação, prosperidade não combina com nada disso, tá? Ou você é acomodado ou você é próspero. Tem que escolher. As coisas são diferentes. São duas coisas diferentes. Se você quer mais, então seja mais ousado. Cadê a barata? Veste a barata. Assume a barata da sua vida e torna a sua experiência o mais funcional e promissora possível. Isso é crescimento econômico. A gente está falando de lei de prosperidade. Qual é a profissão que você escolheu para você? Ela combina com a riqueza que você quer? Você acha que tem crescimento nisso? Já estudou? Já foi num economista? Já foi numa pessoa que entende de mercado? E ela já te deu uma olhada, já te disse, não, vai em frente porque isso existe uma possibilidade de crescimento? Ou não. Ou a sua profissão não tem mercado. Se não tem mercado, você não vai prosperar. Porque prosperidade não se trata somente das suas habilidades pessoais e particulares. Se trata do meio. Não tem como você prosperar sem a ajuda do meio. É você, as forças divinas e o meio em que você atua na sociedade. Se você não está harmonizado com os princípios dessas três coisas, você não prospera. Primeira regra de prosperidade: estar alinhado com os seus princípios interiores de alma, que são todos esses que a gente está tratando aqui. É reconhecer qual é o seu dom, é comportar-se de maneira funcional e promissora dentro do quesito de prosperidade, é vestir em você as características de um ser rico, de ser próspero, e isso está em harmonia com os seus princípios internos. Trabalhar com os princípios da prosperidade não física
é entrar no fluxo dele, é agir conforme ele, acreditar conforme ele acredita, é ser funcional como ele quer que você seja, ou como ele precisa que você seja para que ele possa fluir. Ok. E o terceiro passo é estar em harmonia com o mercado. Você está atendendo a um mercado. Como é que você vai ser próspero se você não atende um mercado? O mercado tem uma demanda. Se você não entra na dança do mercado, você pensa em prosperar como? Você já estudou mercado? Isso é muito importante. Você parar para prestar atenção. O que você faz tem crescimento econômico? É uma profissão que está falindo? É uma profissão que daqui a pouco não vai ter mais? Cadê a barata? Vamos chamar a barata? Dona Baratinha? Vamos puxar aí o dom de reinventar-se, de criar novos meios, porque isso garante a sua subsistência, a sua sobrevivência? Ah, essa profissão aqui tá aí falando que daqui a pouco não tem mais, né? Porque a tecnologia está fazendo muitas profissões se aposentarem. Então é hora de você se reinventar. É hora de você ser como a barata, porque a savana está exigindo que o leão se reinvente. As zebras estão cada vez mais espertas. Se o leão não fizer alguma coisa e não começar a mudar a política de trabalho dele, ele vai ser extinto. Porque o que acontece na natureza é isso. Eu sei que tem a ação do homem, que prejudica muito o desenvolvimento das espécies. Mas existe uma coisa que chama seleção natural. Se o ser não se desenvolve, se o ser não acompanha o processo de evolução que lhe é exigido e determinado e imposto pela própria natureza, esta espécie é extinta, porque ela parou de crescer. Ela está pegando a energia da prosperidade e não está multiplicando, logo tem que acabar. Com certeza os dinossauros passaram por algo semelhante. Ah, dominar a Terra agora já não tem mais nada para fazer. Aí começou a dar problema, não crescia, não expandia, porque a política da natureza, do universo, é em time que está ganhando, não se mexe. Se está perdendo, vamos mexer, vamos consertar. Você está perdendo? Então mexa-se. Antes que a vida mexa em você. Se você está perdendo, é porque você não está fluindo em crescimento, em mudança, em transformação, em renovação. Então mexa-se. Reveja-se. Em todos os sentidos. Tudo que a gente já falou aqui. E nesse sentido de mercado também. Ah, uma profissão só não está dando? Duas. Vamos ser duas, três coisas? Tem tempo? Tem. Basta se organizar. Se o seu emprego lá de 8 às 18 não está dando mais para você, arruma outro de 6 horas e no resto do tempo que você tiver, desenvolve outras habilidades que você acha que é capaz de construir. E vai tocando os seus projetos, vai sendo inteligente, vai sendo funcional, estuda o mercado, o que está em crescimento. E dessas coisas que estão em crescimento, qual dessas coisas combina comigo? Ou quais combinam comigo? Quais eu posso aprender? Separa um dinheirinho ali para você, faz um curso novo, aprende uma profissão nova, se desenvolva, se atualize. Hoje é exigido que todo mundo saiba mexer numa internet, no celular, no computador. Aprenda. Hoje é exigido o inglês. Dê seus pulos, estude, aprenda pelo menos um pouco. Não para de se desenvolver, porque essa é a lei do crescei e multiplicai-vos, lá de Gênesis, que o povo achou que Deus estava falando que para o homem encher a terra de filho. Não é. Primeiro porque Adão e Eva não eram pessoas, eram civilizações. Ou seja, a terra já estava povoada. Então, o que é crescei e multiplicai-vos? Produza, exponencie, gere energia, gere cada vez mais. Pegue aquela energia e transforme em muitas outras. Já leu a parábola dos talentos? Que os senhores entregam talentos, que eram medidas de valor, dinheiro, moedas na época. Um talento era uma moeda bem grande. E dentro dessa parábola, alguns dos servos multiplicaram seu dinheiro, investiram enquanto ele viajava, e um dos servos teve medo de perder o talento, e o escondeu, o enterrou, e quando o senhor voltou da viagem, os dois primeiros tinham investido, produzido e multiplicado o dinheiro, os talentos do senhor. O terceiro, com medo de perder, enterrou e pegou o talento, entregou para o senhor e falou aqui, ó, senhor, tive medo de
perder o seu dinheiro confiado a mim, então eu resolvi enterrar para garantir que o senhor não ia perder o seu dinheiro. Conclusão: os 2 primeiros foram premiados, o terceiro não foi. Não participou da recompensa. Por quê? Ah, mas ele não entregou o dinheiro do Senhor? Entregou, mas não multiplicado. Toda energia que a vida coloca na sua mão, que o Espírito da Prosperidade coloca na sua mão, ele espera que você multiplique. E se você multiplica aquela energia que ele coloca na sua mão, ele te recompensa com mais. Porque você é funcional. Funcional é quem multiplica. Funcional é quem cresce, multiplica, exponencia, aumenta, porque essa é a lei do universo do cresce, do cresce, do cresce, do cresce. Cada vez mais, se expande cada vez mais. O universo está numa constante expansão, porque o padrão do Criador é insatisfação constante. Porque enquanto você for insatisfeito, você vai se mexer. Quando você ficar satisfeito, temos um problema. Porque se você está satisfeito, você estaciona, estagna, paralisa. Crescei e multiplicai-vos. Produza. Aí eu produzi 10, no nível 10 hoje. Amanhã eu quero produzir 15. Não consegui 15? 11. Pelo menos 11 eu tenho que conseguir. No outro dia, 20. Pelo menos 12 eu tenho que conseguir. No outro dia, 25. Pelo menos 13 eu tenho que conseguir. Mas não é se matar. Eu sei que você tem um limite. Mas é extrair mais de você. Dê mais. Faça com mais capricho, com mais zelo, com mais dedicação. Surpreenda melhor o seu cliente, seja em que área que você for. Dê mais presente para ele, dê um brinde. Dê mais desconto. Gere mais, produza mais, cresça, multiplique. Tá sobrando um tempo no seu dia, 1, 2 horas, vai ver novela? Não, pô. Pode ter o seu tempinho de ver novela, mas se tem algo que é mais produtivo do que uma novela, vai fazer aquilo. Porque tempo que não é investido é tempo perdido. E tempo não volta. E tempo é dinheiro. Crescei e multiplicai-vos. Eu já me formei, vamos supor, advogado. Então, eu quero ter uma outra formação acadêmica, então eu vou me formar médico. E vou mais, e mais, e mais. Claro que eu estou puxando aqui exemplos dentro daquilo que possa fazer sentido para você. De repente, nada disso que eu estou falando faça sentido, mas... Ah, você quer fazer o quê? Doce? Você gosta de fazer doce? Então, você vai fazer doce. Ah, já me virei um ótimo doceiro, uma ótima doceira. Então, vou aprender salgado. Vou fazer salgado. Entendeu? E assim vai por diante. Você barata. Eu vou extrair potenciais de mim para que a vida não tenha que obrigatoriamente me colocar numa crise, num desafio, numa coisa difícil e me obrigar à força a extrair aquele potencial que eu, por preguiça, não puxei. Antes da vida me forçar, antes da vida vir com o espeto dela e falar, ó, reage ou você vai ser extinto, eu vou extrair. O que eu posso fazer para ser mais funcional, mais assertivo? Minha profissão está chegando ao fim, então é hora de eu pensar em outra. É assim. Crescei e multiplicai-vos. Produzir cada vez mais. Pegar a energia inicial dada a você e fazer dela uma força de propulsão para frutificar muito mais do que aquilo que te foi dado. Te foi dado o dom de cantar? Cante, transforme esse dom num gerador de outros dons para você mesmo, como para outras pessoas. Porque uma pessoa que canta, que vira um cantor, fica famoso, ele não somente gera energia para si, porque ele está frutificando a própria vida, como ele está gerando emprego para outras pessoas. Agora, se um artista famoso não levasse a sério o seu dom, ele não resolveria nem a sua vida e nem a vida de tantas pessoas que ele acaba beneficiando com o seu dom. Porque para fazer um cantor de sucesso tem que ter uma equipe, certo? Tem que ter uma gravadora, tem que ter músicos, tem que ter uma estrutura de palco, profissionais que façam isso, profissionais de maquiagem, de cabelo, de roupa.
Tem que ter um fonoaudiólogo, tem que ter um professor de canto vez ou outra para dar uma orientada. Olha quantas pessoas colaboram com o dom de alguém que acreditou em si. E olha quantas pessoas essa pessoa está beneficiando. Ela está crescendo e se multiplicando, por isso que tem cada vez mais. Você pode ver. Quanto mais ganha, mais tem. Porque a prosperidade investe em quem está ganhando mais. Aí você quer me estrangular quando eu falo isso. Porque se está ganhando mais, tem mais potencial para fazer multiplicar outras coisas que estão indo ruim, que estão indo mal. Quem ganha muito tem maior potencial de investimento. Então vamos dar para quem está ganhando muito. Não tem um ditado que fala assim? Quer ver um projeto andando? Entregue para uma pessoa ocupada. Peça para uma pessoa ocupada fazer. Ou seja, princípio de prosperidade. Porque a pessoa ocupada é uma pessoa produtiva. Da mesma forma, o espírito da prosperidade trabalha assim. Quer ver uma coisa prosperar e ir para frente? Então vamos dar energia para quem tem muito. Para quem está movimentando. Porque se esse tem muito, é porque movimentou muito. Então, vamos dar mais. Vamos dar mais, vamos dar mais, vamos dar mais, vamos dar mais. Quer enriquecer? Quer prosperar? Dê. Dê cada vez mais. Produza cada vez mais. Aí se aquele cantor do nosso exemplo não acreditasse em si, não validasse o seu dom, seria um maquiador a menos no mercado, um cabeleireiro a menos, um estilista a menos, um músico a menos de cada instrumento, alguns backing vocals a menos, uma gravadora ganhando menos, menos shows, menos eventos, menos dinheiro circulando, porque num show de um cantor se paga um ingresso para entrar normalmente, e ali você tem os mercadores que vendem a bebida, a comida durante o show, pessoas que geram, que movimentam o seu negócio através do show daquela pessoa. Então, um dom administrado, um dom investido com sabedoria e poder, ele gera muitos empregos, diretos e indiretos. Olha quantas pessoas são beneficiadas com o sucesso de uma pessoa. Ah, mas a prefeitura perde dinheiro quando paga cantor. Olha o pensamento de pobre. Claro que vai haver um problema se o órgão público deixar de investir nas prioridades que é saúde, educação e meio social adequado para todos, para investir nessas coisas. Claro, aí é uma má administração do poder público, uma má administração dos recursos do governo municipal, estadual, sei lá, depende. Mas não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Porque um cachê alto que paga para um cantor, você não está pagando só o cantor. Você está pagando toda a equipe dele, você está pagando todo aquele evento, você está proporcionando uma oportunidade para outros ganharem dinheiro, para outros prosperarem, para outros crescerem no ramo que lhes cabe. Quantas pessoas vendem latinhas de cerveja numa festa? E conseguem prosperar e mudar sua vida com aquilo? Um dia eu vi uma reportagem da Bahia, inclusive é de Porto Seguro, de pessoas que vendem... Olha para você ver, de uma senhora que vendia melancia na praia. Melancia, porque é uma fruta super gostosa e refrescante, né? Ela faturava em torno de R$7.000 por mês apenas vendendo melancia no verão. Agora, por que é possível ela estar ali? Alguém está fazendo alguma coisa e chamando o público, certo? Tem alguém em evidência, geralmente um artista, um evento, alguma coisa ligada à mídia, movimentando o turismo daquele lugar. E se o turismo acontece, se a mídia existe, se existe algum famoso, alguma coisa do tipo ali, gerando turismo e movimentação de pessoas, essas outras pessoas também terão oportunidade de emprego. O universo, ele trabalha dessa forma, em fazer crescer aquilo que gera mais, para todos os lados. Crescei e multiplicai-vos. Quanto mais você cresce e se multiplica os seus dons, multiplica as suas habilidades, multiplica seus potenciais, seus resultados, multiplica seu crescimento.
multiplica seus frutos, mais vai ser dado, porque você é uma pessoa em crescimento, em potencial de enriquecimento. E o investidor vai colocar em você mais, vai te patrocinar. Não é assim que as marcas fazem? Pega os artistas que estão em evidência, ou seja, quanto mais sucesso, mais patrocinam. Ou seja, até roupa o artista ganha, nem você precisa comprar. E logo ele que pode comprar o que quiser. Mas a quem tem será dado. Crescei e multiplicai-vos. Quanto mais você frutifica, mais investimento você recebe das forças da vida, em todos os lados. Não é só de dinheiro, não. É de saúde. Porque se você está sendo funcional, mais saúde vai ser dada para você gerar mais. Porque essa é a lei de Deus. Muito, muito, muito. Vamos crescer, vamos produzir, vamos aumentar o ritmo. Quanto mais produzir, mais Deus investe em você. Mais flui, mais flui, mais flui. É assim. Você pede 1 milhão, vem 10 milhões. Você pede 100, vem 1 bilhão. Quanto mais você pede, mais vem. Quanto mais convoca, mais energia sai do vácuo quântico. Mais emana. Porque é a lei. É a lei, cara. O que é o Big Bang? Crescei e multiplicai-vos. O alinhamento do todo naquele instante foi tão forte que, BUM! Expandiu-se. E desde que iniciou esse processo de expansão neste universo, não para mais. Não para mais. Está só crescendo, 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 crescendo. Porque uma coisa puxa a outra, um abismo chama outro. Está lá nas escrituras hebraicas da Bíblia. Quanto mais você produz, quanto mais você deixa fluir, isso começa, claro, com seus pensamentos. Quanto mais abertura você dá para essas forças, mais vem. Viu como é pensar? Como um espírito da prosperidade pensa? Com funcionalidade? E aplicar onde dá fruto. E para chegar nesse ponto, você tem que passar por aquilo que a gente conversou desde o início. Valorize-se. Evidencie-se. Ame-se, apoie-se, valide-se, considere-se. Dê-se o mérito de. Coloque-se na posição de um rico ou de uma pessoa em potencial de enriquecimento. Que tenha certeza que quando você se transformar numa pessoa em potencial de enriquecimento, em potencial de prosperidade, o universo, essa inteligência infinita que faz tudo crescer e se expandir, vai investir em você. Como que ele sabe que você tem potencial de mercado, promissor, de prosperidade, de crescimento? Como que ele sabe? Quando vê em você os atributos para tal. Quando reconhece em você os atributos. E como ele reconhece? Quando você brilha. Quando você pratica tudo isso aqui que a gente estudou, você brilha. Você é evidência. Se evidencia, é notado. Quem brilha é notado. E quem é notado, cresce. Tem cada vez mais. Consegue cada vez mais. Olha para você ver como é o contrário de muitas das coisas que a gente aprendeu até aqui. E eu desejo enormemente que todo esse estudo aqui, tudo isso que a gente viu, tudo que a gente compartilhou, seja assimilado pela sua mente, que você comece a rever isso na sua vida e comece a se tornar um investidor de si mesmo. Invista em você, um investidor em potencial. Eu preciso crescer cada vez mais. Quanto mais eu cresço, quanto mais coisa eu me dou, quanto mais força eu me dou, quanto mais me valido, quanto mais externo meus potenciais e cresço, mais eu vou receber investimento para cada vez ter mais. E quanto mais eu tiver, mais eu posso ajudar o meu próximo, ajudar o meu meio e fazer valer os princípios do reino ao qual eu sirvo, ao qual eu sigo. Isso é espiritualidade.
Quanto mais você tem, mais você pode doar, mais você pode contribuir e auxiliar o seu meio. E pode ter certeza, e quanto mais disso você se alimentar, e quanto mais isso você der, mais você terá. Porque você será um instrumento valioso, assertivo, funcional, poderoso do espírito da prosperidade. E quando você for, tudo você terá 100 vezes mais. Luz e bênção.